Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Muita saúde, muita paz para todos nós. Estamos de volta, né, com o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje, né, nesse dia, estamos praticamente encerrando o mês de outubro, né? Estamos encerrando o mês de outubro, dia 27 já, mais um domingo, né? Pelo menos a transmissão desse material nesse domingo, dia 27. E nós estamos aqui no programa Espiritismo e Vida, em nossa série do estudo sistematizado com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Estamos no item 3 e 4, né? No capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E eu costumo dizer que esse momento é um momento muito importante para todos nós, né? Que é um momento que a gente tem a oportunidade de parar, né, o nosso dia a dia, de sair um pouco da correria e fazer o nosso estudo. Sair da correria, fazer a nossa reflexão. É um momento que nós que estamos aqui preparando todo esse material também, a gente faz isso, né? A gente para, a gente estuda, a gente gera uma reflexão, não só sobre o Evangelho, porque o Evangelho é o nosso guia, o nosso modelo de conduta, de moral, de ética, pautada, ou melhor dizendo, dentro de uma ótica de um espírito que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, Jesus, né? E quando Kardec ele traz todos esses ensinamentos, ele traz baseado no Evangelho, decodificando o Evangelho, transportando o Evangelho para a nossa conduta, para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão. Isso é muito importante. A gente ter esse pensamento, porque muitas vezes a gente se desloca e acha que somente o que estamos discutindo é as entrelinhas. Não. A gente está discutindo o nosso dia a dia mesmo, o ambiente de trabalho que você vive. O Evangelho ele vem também para dentro de casa, no momento que você está na cozinha, fazendo um lanche, no momento que você está no trânsito. Ele é aplicado em tudo, né? Ele é aplicado em todos os tempos e de todas as formas na nossa vida, para nos auxiliar, para nos dar força, para manter a nossa vida pautada na bondade, na gratidão e no respeito com o próximo, no amor ao próximo e principalmente no amor com o nosso Deus. Eu penso que muitas vezes que o amor de Deus é tão grande por cada um de nós que ele nos presenteou hoje, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, a possibilidade de ter conteúdo, de ter informação, de se melhorar, de se aprimorar mesmo, né? Aresta sobre aresta, pedra sobre pedra, que são os nossos sentimentos, os nossos valores, o que nós vivemos no nosso dia a dia. Muitas vezes tudo isso se mistura, se mistura num caldeirão de sentimento, de raiva, às vezes de intriga que nós vivemos entre outras pessoas, tanta coisa que nesse quadrado, né, de provas e expiações, todos nós vivemos. Todos nós mergulhamos nisso, né? E isso faz com que o evangelho ele seja o quê? Ele seja o nosso mapa, né, o mapa da mina, para a gente chegar nesse tesouro. E esse tesouro é o quê? É essa reforma íntima que todos nós procuramos de alguma forma no nosso dia a dia. Todos nós buscamos. E isso é a nossa filosofia. Essa é a nossa filosofia. De buscarmos dentro da nossa vida essa reforma íntima, de ser melhor. Ser melhor, em primeiro lugar, com nós mesmos, né? De você se amar, você gostar de você se respeitar dentro de tudo que acontece na sua vida, de você não se fragilizar o tempo inteiro, né? De você não ficar sendo masoquista com você mesmo, né? De você pautar algumas coisas que realmente vale a pena para sua vida, de realmente faz sentido para sua vida, respeitando principalmente você e o ambiente que você está inserido. O Evangelho ele traz essa reflexão porque quando o nosso governador do orbe passou por aqui, o nosso mestre Jesus, esse guia, modelo, como eu falei, ele veio para todos. Ele veio para o rico, ele veio para o homem da lei, ele veio para o pobre, ele veio para o homem do campo, ele veio para o cobrador de impostos, ele veio para todos, né? Ele trouxe essa revelação, ele trouxe a boa nova para todos. E o que é essa boa nova, se a gente for pensar? Essa boa nova, ela, mais do que nunca,
ela é o quê? Uma boa notícia que nós recebemos que nós podemos ser melhor. É um anúncio de algo que pode dar certo, se você seguir, se você pautar a sua vida nisso. É lógico que, dentro da nossa jornada, nós não vamos conseguir, de alguma forma, ter um dia 100% perfeito, ou mesmo ter as nossas atitudes 100% perfeitas, né? Por quê? Porque a gente tem sentimento, a gente se provoca, a gente se testa, as pessoas nos testam. Então, da mesma forma que a gente vive tudo isso, mas a gente tem do nosso lado, na nossa cabeceira da cama espiritual, para nossa reflexão, o Evangelho de Cristo, né? Que é mergulhado no amor, na boa-aventurança, numa visão sobre comportamento, sobre atitude e sobre a relação, tanto social quanto que aquele que está inserido dentro de uma, de uma profissão de fé junto comigo, né? Então é isso. Então hoje nós estamos no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeis gratuitamente, né? 3 e 4. E eu aproveito nesse momento para pedir para você que procure agora silenciar o seu coração, procure nesse momento, se você está num lugar com muito barulho, você ir para um lugar mais silencioso. Se você está nesse momento passando por alguma dor, por algum sofrimento, comece agora a meditar junto comigo, com o seu mentor, com o seu protetor, pedindo para que ele dê para cada um de nós a intuição, prepare os nossos ouvidos para que tudo que vai ser falado nesse estudo a partir de agora. Tá bom? Meus amores, vamos então compartilhar a tela para a gente começar o nosso bate-papo. Como eu disse, hoje nós estamos, né, no nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo que é maravilhoso, que vem nos abraçando durante um bom tempo que nós estamos com esse projeto. Nós estamos no capítulo 26, tá? E o capítulo 26, como eu disse, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Nós estamos no capítulo, né? Praticamente abrindo esse capítulo 26, já tivemos aí o estudo do capítulo 1, aliás, do item 1 e 2, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preces pagas, né? E nós vamos estar no item 3 e 4, tá? E nós vamos, em primeiro, para o Evangelho que está em Marcos e Mateus, tá? Então, Kardec abre com Lucas 20, 45 a 47. Depois temos Marcos 18, 38, capítulo 12, 38 a 40. E Mateus, capítulo 23, versículo 14, que está esse mesmo registro que nós estamos vendo aí na tela, tá bom? Vamos lá, então. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Quando nós vemos esse texto, que ao mesmo tempo foi registrado por Marcos, Lucas e Mateus, nós percebemos que é algo que marcou muito a reflexão dos próprios apóstolos e também uma possível narrativa da própria mãe do nosso governador, a Lucas. Então a gente começa a perceber que é algo que realmente mexe. E não mexe só com essa época que nós estamos vivendo, mas também mexe e gera uma preocupação, de uma certa forma, em vários períodos, né? Em vários períodos. Por quê? Porque quando nós estudamos toda essa parte que diz das preces pagas, não é somente a questão de você ir nas casas das viúvas, né, pegando esse exemplo, e arrancar tudo que ela tem de bem, em troca de promessas que serão alcançadas via preces, ou via intercâmbio,
ou contato com a espiritualidade, falando numa linguagem mais profunda ainda. Isso dá um alerta no quê? Que existe um intercâmbio, todos nós podemos fazer, de uma certa forma, o papel de intercessores na vida de alguém, né? Sempre uma primeira reflexão bem simples, porque muitas vezes a pessoa chega para você e fala assim: "Oh, você não pode fazer uma oração para mim? Estou passando por um momento difícil." Você faz, mas você tem que fazer de coração aberto. Você tem que entender que você é instrumento, que você está fazendo religare, né? Você está nesse ato de fazer a conexão. Você está intercedendo por alguém. Alguém confiou o coração dele no altar da espiritualidade para você. Ele pegou aquela dor que ele vive, aquele problema que ele está vivendo durante uma temporada, ele abriu isso e pediu e estendeu a você. Então você começa a ser depositário de algo que alguém está vivendo, de algo que alguém está passando. Quando você vê essa profundidade, não dá para querer nada em troca. Não dá para tentar fazer uma barganha com a pessoa. Ou, ao mesmo tempo, não dá para você vir com segundas intenções. Porque isso te penaliza, não a pessoa, é você. É você que não está fazendo de coração, não está exercendo a verdadeira caridade, né? Fazendo uma coisa com uma mão e não deixando a outra mão ver. Por quê? Porque isso é o verdadeiro sentimento de solidariedade e de cooperação, que é uma das leis universais, que está pautada toda a organização do universo e tudo que nós conhecemos e tudo que nós somos. Esse é um primeiro ponto, um ponto muito importante de reflexão. Então, só esse versículo, ou melhor, só esse texto que está no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus, né? Ele já traz uma reflexão sobre a nossa conduta nas petições que os outros nos utilizam, seja um consulente, seja um amigo, seja alguém que está fazendo um tratamento, ou que você está dentro de um processo até terapêutico com essa pessoa, de forma espiritual, tá? E muitas vezes a gente confunde. A gente sempre tem uma segunda intenção. Nossa, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou receber ele dentro do meu cadinho espiritual, porque é uma pessoa significativa na sociedade ou é uma pessoa que é relevante no meio social, que pode trazer contribuição para mim e para minha casa. Nós, quando pensamos nisso, seja como dirigentes espíritas ou como qualquer um que congrega em qualquer templo, em qualquer lugar, se nós temos essa intenção de trazer a pessoa para dentro do nosso ambiente de filosofia, do nosso ambiente religioso, a troca de algum benefício que ela pode trazer, ou até mesmo, né, com o objetivo de sucumbir aquilo que eu posso sucumbir dessa pessoa, e deixo de lado a visão espiritual, o cadinho, ou melhor, né, o coração que ela está colocando dentro desse altar da minha espiritualidade. Olha só, porque a pessoa está confiando não só em você, mas naqueles servidores do bem que trabalham contigo, estão junto com você. E muitas vezes a gente se perde nisso, porque a gente faz, quando temos essa atitude, literalmente com segundas intenções, só visualizando a questão material, o que nós estamos fazendo? Nós estamos igual né, esses pregadores, né, esses escribas, com as nossas longas túnicas. E quais são as nossas longas túnicas? É aquilo que a gente fantasia, que a gente vende, da nossa mediunidade, da nossa espiritualidade, daquilo que realmente acreditamos que pertence a cada um de nós. E não entendemos que muitas vezes nós fazemos o papel de intercessores, nós fazemos o papel de mediadores com a espiritualidade para ajudar um irmão. E daí eu uso dessa fantasia que o outro tem sobre mim e faço o meu papel de escriba, colocando essas longas túnicas que fantasiam essa visão da minha alta espiritualidade, mas eu quero, primeiro, mexer um pouco com a vaidade que está em torno de mim, alimentar essa vaidade, ou às vezes, buscando uma segunda intenção. Ele é alguém que eu posso tirar algo dele. Então, eu vou tentar trabalhar uma espiritualidade, eu vou tentar ser o intercessor dele em troca de algo ou de alguma coisa. Nós elitizamos, de alguma forma,
o serviço que prestamos dentro dessa seara, dentro dessa gleba. Porque a gente tem uma segunda visão. Porque o que importa é o que ele vai trazer de resultado. Então, eu vou fazer o que os escribas fazem com as viúvas. Mas eu não estou vendo aquilo que é a minha missão, que eu sou um intercambista naquele momento, que alguém vem até mim e pede socorro e pede ajuda. Por outro lado, uma grande reflexão, um grande amigo meu, espírita também, um grande médium, que eu considero muito, né? Ele diz o seguinte: quando nós ajudamos, a ajuda também vem. Quando nós nos colocamos de forma solidária, ou dentro dessa solidariedade, a ajuda também vem. Olha só quantas reflexões nós podemos fazer somente com esse versículo. Agora vamos ver o que a espiritualidade, via Kardec, traz para cada um de nós. Vamos lá para o 4 já. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quem que são as viúvas? Aqueles que pedem ajuda. Aqueles que vêm até nós, que estão fragilizados, que estão com dificuldade, que estão vivendo algo muito penoso na vida, ou uma dor, uma perda, né? Isto é, abocanham as fortunas, né? Mordem as fortunas. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Olha que lindo. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outro ou por intermédio de você, é isso que a gente está falando. É transformar-se em um intermediário assalariado. Ou seja, você está transformando aquilo num processo de pagamento, num processo profissional, vamos dizer assim, completamente material e sem o sentido, né? Sem o sentido até místico, né? Até o sentido literalmente, né, espiritual. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Olha só. Então, a prece, ela passa a ser uma forma, um antídoto que você vai vender. Estou vendendo. Mas daí a gente, lógico que eu não estou falando de uma forma que é verbalizada, mas eu estou falando principalmente porque isso nem vou discutir, né? Nem vamos entrar nesse campo, porque daí a gente ficaria aqui 4 horas só falando das segundas intenções, daqueles que vendem uma falsa espiritualidade e que muitas vezes são os famosos charlatões. Não, não vamos falar sobre isso, tá? Mas nós estamos falando de algo mais profundo, que nós temos que tomar conta do nosso coração, principalmente mediante as intenções que a gente tem. Nossa, é uma pessoa interessante, deixa eu trazer para o meu lado, eu vou tentar cuidar dele e ele vai poder me ajudar financeiramente na minha casa espírita, ele vai poder me ajudar na minha religião, ele vai poder me ajudar principalmente a minha família. Calma aí, tá descortinado? Tá descortinado. Ajude, porque é um processo mediúnico, uma espiritualidade, né? Vamos lá, continuando. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona a soma que custe, ou seja, é um pacote. Se transforma ela num pacote, num antídoto. Quando você tem essa barganha, essa troca, o toma lá da cá, eu te ajudo, mas você me ajuda. Ora, uma de duas, né? Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouco, ou quase nenhuma? Por que aquele que não pode pagar? Né? É falta de caridade? Se uma só basta, é inútil dizê-la em excesso. Por que então cobrá-las? A prevaricação. Ou seja, Deus se revela, vamos fazer uma reflexão também. Deus se revela, e a gente percebe isso principalmente pelos mentores, pelas nossas obras, Deus se revela através do silêncio. Deus não se revela com queimas de fogos, com batucada, com barulho. Ele é o silêncio. Ele fala através do silêncio. Ele fala dentro de um processo de intimidade com cada um de nós.
Ah, me explica do que você está falando? Vamos lá. Quantas vezes no seu dia a dia você vai tomar uma decisão que provavelmente vai ser errada e você é intuído? Ah, mas foi o meu mentor, meu anjo da guarda, meu protetor. Sim. Por intermédio de quem? Com a força de quem? De Deus. De Deus. Deus se revela nas nossas atitudes e Deus ajuda o homem também através do homem. Às vezes você acorda de manhã e nem percebe. O dia é corrido, a luta, a buta, a gente não tem essa reflexão. Mas o que nós percebemos? Nós percebemos que ao longo do dia, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro para fazer uma reflexão, o que a gente nota? Nossa, deu tudo certo. Nossa, isso deu certo, isso deu errado. Nossa, isso podia ser pior. Nós somos guiados, nós somos protegidos, nós somos amados. Você é amado. Só que as provas, as expiações e a loucura do dia a dia faz com que cada um de nós não percebemos a ação da espiritualidade em pequenos detalhes da nossa vida. Ah, mas são pequenos detalhes? Mais ou menos. Porque esses pequenos detalhes, ele muda uma história, ele muda uma vida, ele muda um tempo, ele muda muita coisa. Uma das coisas que é mais difícil para o ser humano são as perdas. A gente tem uma vantagem, que a gente estuda muito sobre a imortalidade da alma. A gente estuda muito sobre o que acontece pós-morte. A gente estuda não só do berço, o processo que começa no berço, mas a gente também estuda, né, como diz Leon Denis, além túmulo. Nós estudamos isso. Então, isso faz a gente ter um pouco de compreensão. Né? Vamos falar dessas dores que nós enfrentamos de pessoas que vêm, a dor da saudade. Como é que a gente brinca com isso? Será que a gente pode brincar com isso? Será que a gente pode fazer superfaturamento em torno da dor do outro? Será que é justo? Dai gratuitamente o que recebei gratuitamente. Esse é o tema do capítulo. Porque nós somos depositário. A mediunidade, ela está contigo. Mas se for para prejudicar para alguém, a espiritualidade tem também a liberdade de tirar esse processo de contato. Nós já vimos exemplos de vários grandes intercambistas espirituais perderem, não digo a força, mas perder o privilégio de colocar o seu serviço a favor do outro por conduta, por falta dessa visão, de que realmente nós estamos aqui dentro de uma jornada com prazo de validade dentro dessa vida para dar certo, para que as coisas dêem certo. E olha só essa reflexão, né? Calma aí, Deus não usa um show, um conjunto de palavras, ele vai pelo silêncio. Então, se uma palavra basta, o excesso também, falando um pouco de excesso, por que eu vou ficar cobrando, né? Essa prevaricação, se aproveitando de algo que não pode, né, ser utilizado. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer um distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? É magnífico isso, né? Olha só a reflexão que traz. Tudo que Deus coloca na nossa vida, dentro de um processo de providência, Ele dá de coração, dentro de um processo de solidariedade, misturado com um pouquinho de causas e efeitos também, de karma e de processo que nós estamos vivendo, mas a gente tem a ação dele ali. Nós temos a ação dele. Então, Deus não vende benefício que ele nos dá. E qual é o benefício? A vida. Deus vendeu a sua vida. Ele falou assim: olha, você vai nascer, mas eu vou te cobrar isso. Não. Pelo contrário, todos nós estamos mergulhados numa piscina grande, que podemos nadar de braçada para a direita, para a esquerda, que chama-se o quê? Livre-arbítrio. Essa piscina enorme. Se você quiser ficar nela, ó, de boa, você fica. Se você quiser avançar, você avança. Se você quiser dar uma abraçada no outro e prejudicar o outro que está nadando, você também faz isso. Se você quiser afundar alguém nessa piscina para afogar, você pode. Então, nós estamos nessa piscina, que é um grande ato de misericórdia também, que todos nós temos esse livre-arbítrio dentro das nossas atitudes. E ele não cobra por isso. E também não cobra, além desse grande benefício, que é essa liberdade dentro dessa linha de imortalidade, ele não cobra as graças que nos é concedida.
Quanta graça você já recebeu? Chegou um cheque para você? Chegou algo para você ter que pagar? Ou melhor, você teve que fazer um cheque, você teve que fazer um Pix, você teve que depositar alguma coisa, fazer alguma transferência por alguma graça que você recebeu de Deus? Não. Pelo contrário. Quando nós entramos em estado de graça e reconhecemos a graça que nós recebemos e colocamos o sentimento de gratidão em volta do nosso perispírito, nós conseguimos ver outras graças chegando que nós não víamos antes. Por quê? Porque a gente tirou a turvidez do olho. Nós não deixamos mais o olho turvo, né? Nós limpamos ele. E daí a gente começa, dentro desse estado de graça, a reconhecer valores nas outras coisas. Por isso que quem é pessimista e negativo, ele não vê as coisas boas que estão acontecendo, porque o olho está turvo. Ele não está no estado de graça. Ele não entende que dentro dessa rotina, desse processo do dia a dia, ele tem recebido uma graça atrás da outra. Ele não percebe isso. Então ele fica, né, sem essa visão. Então, se Deus nos dá os benefícios que concede, né, que ele é o distribuidor disso, ele detém a garantia dessa obtenção, ele sabe o resultado que vai produzir. Por que eu vou ter segundas intenções e querer pagamentos pelaquilo que eu estou oferecendo de caridade, de bondade para o próximo e sendo intercambista das intenções dele e daquilo que ele precisa, né? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Nem precisa, né, de tanto comentário sobre isso, porque a gente sabe, né? É só a gente ver a conduta do nosso mestre. Vamos lá. Um dos grandes atos que Jesus nos revela na sua vida social é o quê? Da partilha sem cobrança. Multiplicação dos peixes, multiplicação dos pães. Para quem? Para quem precisa. Houve uma cobrança em torno disso? Não. Solidariedade e caridade. Ele alimentava materialmente e alimentava espiritualmente. Então, esse é o alimento que, se nós seguirmos o olhar do nosso guia e modelo, não existe cobrança e não existe troca. Não existe troca. Talvez a única exigência que muitas vezes a gente tem que fazer é estar o tempo inteiro do lado daquela pessoa e fazendo com que ela fique firme, segurando, não, você vai aguentar, né? E muitas vezes de uma forma impositiva para ela não cair novamente, para ela não se entregar. Talvez essa seja a cobrança que nós fazemos com quem está no chão, de sempre estar segurando, orientando, não vai cair de novo, não cai. Essa é a cobrança, de manter ele no caminho, na reta, né? Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a injustiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas, vivendo provas e expiações, com processos kármicos, devedores que somos, principalmente aqueles que têm mediunidade ostensiva, não são anjos alados que têm um altar especial, pelo contrário, mecanismo da mediunidade, no domínio da mediunidade, Martins Peralva, a gente tem um monte de coisa, André Luiz, próprio Emmanuel, né, em alguns textos somos devedores. E está lá bem escrito, e muitas vezes são aqueles que mais fracassaram em vidas anteriores e prejudicaram o próximo. E agora a gente tem um atributo de poder trabalhar o evangelho nos corações dos homens e construir esse reino. Como dívida, não, como redimissão mesmo, como redimir mesmo, né? E você está se redimindo daquilo que você, de alguma forma, fez. Então, assim, e às vezes a gente tem essa percepção, principalmente pelos feedbacks que a gente tem, pelo retorno. Nossa, você conseguiu, nossa, você fez um bom trabalho, nossa, que legal, nossa. E daí você vai, né, inflando, né? Então, daí o que acontece? A gente se perde nisso também. Então, calma aí, né? Deus ficaria em suspenso. A razão e o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus,
a perfeição absoluta delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer o preço para a sua justiça. Ou para a graça, ou para o atributo espiritual, né? Ou para o atributo espiritual. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considera imoral, olha só a palavra, traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Quer dizer, eu estou fazendo o comércio, eu estou fazendo o tráfico, estou traficando as graças que não são concedidas por mim, mas pelo soberano, por Deus, por aquele que conhece a alma de todos, e ele chama todos pelo nome, né? Ele chama todos pelo nome. Então, hoje é um estudo muito, muito interessante, né? Muito assim, para a gente pôr o pé no chão mesmo. Isso serve para todos nós que estamos na seara. Orador, a pessoa que dá água frutificada, quem é o passista, quem é o dirigente da casa, quem dá os cursos, né? Iniciação, espírita, quem cuida da mocidade, ou talvez até você que está nesse momento nos ouvindo e que não está dentro do espiritismo, está numa outra religião, numa outra crença. Serve para todos, porque nós estamos falando do evangelho, em primeiro ponto, né? É lógico dentro da nossa luz, né, a luz da doutrina do espírito, mas isso serve para todos, né? Serve para todos. Ainda outro inconveniente, não termina, olha só. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. Daí é um outro tipo de situação também. É aquele que as compra, se julga, né, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Então, daí é um outro caso, né? Eu não vou ajoelhar, eu não vou entrar em estado de ação, porque eu já fiz a minha contribuição, eu já ajudei, quer dizer, nada eu preciso fazer com a higiene do meu espírito. Eu não preciso lavar minha alma, eu não preciso cuidar da minha mente, eu não preciso cuidar do meu espírito, da minha moral, da minha ética, eu estou pagando. Então alguém está fazendo isso por mim. Não. A jornada é em conjunto. O processo é em conjunto. Mas a reforma é íntima. É literalmente sua. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Sim. Qual pode ser o fervor daquele que comete o terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro? Quando delega o seu mandato ao outro. Este a outro é assim e esse a outro assim por diante. Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Vamos lá. Quando a gente pensa na prece, né, e foi até legal que ele fecha, né? Ele fecha o item 3 e 4 de uma forma espetacular, porque agora ele está falando o seguinte, né? Qual pode ser o fervor daquele que comete o terceiro encargo de por ele orar mediante paga? Quer dizer, eu vou orar porque ele está me pagando, né? Então, eu vou fazer oração para ele, já me pagou, ele já me deu algo, já contribuiu com algo, não é de coração. Qual o fervor desse terceiro? Quando delega o seu mandato ao outro, este ao outro e assim por diante. Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Do que nós estamos falando? A prece em si, ela é um sopro que tem direção. Ela é um sopro que tem direção. Não é algo desgovernado. Ela é acolhida, ela é respeitada, ela é sentida, ela é encaminhada. Ela é encaminhada. Então, quando eu brinco com a fé do outro e quando eu faço essa negociação, esse comércio, o que eu estou fazendo com esse processo etéreo, respeitado por Deus e pela espiritualidade, né? Através do pensamento e da vontade, como diz Leon Denis?
pensamento e a vontade, né, a matriz que coloca em movimento a prece. O que eu estou fazendo com isso quando eu saio desse sentido? Né? Eu saio desse sentido. Vamos lá. Então, uma das coisas que eu estou querendo refletir é que é uma alquimia, é uma transformação o processo de uma prece. E isso faz com que cada um de nós tenhamos o quê? Cuidado com o outro. Cuidado com o outro, né? E muitas vezes a gente não pensa dessa forma. A gente não pensa dessa forma. Vamos lá no capítulo 27, não é isso que nós estamos falando, no capítulo 27, quando a gente fala de qualidade da prece, tá? E lá no item 1, ele já abre dizendo, né? Quando orades, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Do que nós estamos falando? Das túnicas. No sentido figurado, destas túnicas que nós colocamos para impressionar e, ao mesmo tempo, para chamar a atenção do outro. Para chamar a atenção do outro. E, às vezes, dentro de tudo isso, nós nem percebemos. Nós nem percebemos, né? O quanto nós estamos fantasiando a visão do outro para depois poder, né, negociar. Veja bem, eu estou tocando nesse assunto e é lógico que é um assunto importante, porque nós temos aí vistos, né, principalmente pelas mídias, pelas redes sociais, essa brincadeira de fé com o outro, com o sentimento do sofredor, né? E quando a gente ainda avalia um pouco essa parte do Evangelho, lá na Eficácias da Prece, no item 5 já, ele abre dizendo: há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, concedendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. Ou seja, ele sabe o que a gente precisa. Então, por que eu vou pedir? Né? E acrescento os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, né, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. A gente não pensa assim, né? Em relação à prece? Lógico que a gente pensa. Pois é, está tudo marcado, já está tudo no meu destino, já tem esse negócio de provas, expiações, processos kármicos. Então, me diga aí, do que vale pedir? Sem dúvida alguma, as leis naturais e imutáveis que Deus não pode abrogar, né? Ou seja, modificar ao capricho de cada um, mas dar, olha só o que os Espíritos falam, mas dar crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, né? Vai grande distância. Olha só, é uma grande distância. Achar que tudo tem uma fatalidade, que tudo realmente está condicionado. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre arbítrio, olha só, sem livre arbítrio e sem iniciativa. É a piscina que eu falei. Estamos mergulhados nela. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça. Pensa bem, tem justiça também? Não teria. Curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los, não devera ter procurado desviar o raio. Quer dizer, não vou fazer o bem, não vou ter súplica, não vou tentar revogar nada, porque já está tudo condicionado e vou viver dessa forma. Calma aí, não é assim. Não existe essa fatalidade, Então, inclusive os Espíritos falam, se você tem essa visão, existe uma grande distância, que essas fatalidades estão submetidas e literalmente destinadas. Deus não lhe... Olha que legal. Tá? Agora no item 6, hein, gente? Olha que maravilha. Deus não lhe outorgou, ou seja, não concedeu, né, não edificou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Deus nos deu inteligência, né? Nos deu a razão. Para quê? Para deixar sem serventia? Para que você não possa se modificar, se moldar, entrar em contato, mudar a roda da vida, né?
modificar a roda da vida, mudar a sua direção, aonde que tem a misericórdia divina nisso? Então, quando nós questionamos essa questão da prece, né, voltando lá para o final do nosso capítulo, ela traz essa grande reflexão para cada um de nós. Então, existe um mérito da existência desse contato, desse diálogo, porque nada está dentro submetido a essa fatalidade assim, pronto, acabou. Não. Daí, olha só que legal. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos que acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não, há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Olha que legal! O tempo continua existindo. O movimento continua tendo o tempo. O fato do ponteiro atrasar ou adiantar não significa que a lei desse movimento não exista, né? Ao mesmo tempo, o fato da gente fazer ou não o bom da nossa mediunidade, da nossa espiritualidade, do uso da prece, não significa que as leis não vão mais existir, né? A pretérito de eu dizer, não vou mais pensar nisso porque, ao mesmo tempo, não vai fazer sentido eu entrar nesse estado porque já está tudo condicionado. Não, não é assim. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedires pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que para nós é o bem, ou para nosso bem. Não é verdade? Isso já é uma grande reflexão. Uma grande reflexão que a gente tem em torno do uso desse intercâmbio, do efeito do uso desse intercâmbio e do nosso papel. Olha quanta coisa o item 3 e o item 4 nos revelam nesse estudo de hoje. Mais um, para a gente já ir caminhando aí para o encerramento do nosso estudo e da nossa reflexão, tá? Agora, eu vou para... Muito lindo isso, né? Mas vamos lá. Para os autores diversos, do Valdo Vieira, junto com o Chico, um texto que nós temos assim, ação da prece. Daí isso serve principalmente para a gente refletir, né? Aquilo que nós falamos, né? De você colocar a serviço, de você entender que você é um intercâmbio, de que você está à disposição, que você está à disposição da espiritualidade e que você é o caminho, que você é a ponte, né? Nós somos a ponte. Nós somos essa ponte, né? E nesse capítulo 13, que tem o título de Ação da Prece, né? Está lá no capítulo 27, item 7, né? Autores diversos, nós temos lá. E quem traz esse conteúdo para a gente é o André Luiz. André Luiz. Através de uma psicografia do Chico. Ação da Prece. Você é o lavrador. O outro é o campo. Olha só. Né? Eu aqui, você ali. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Olha só o que o André Luiz está fazendo. Está colocando a gente no nosso devido lugar. Né? Em relação ao próximo, em relação a isso. Não fazendo o papel, né, dos escribas com as viúvas. Tá? Ele está mostrando que não é esse papel das túnicas lindas, maravilhosas, para fantasiar e iludir, e se colocar em posições contrárias a isso. Vou repetir porque eu achei lindo, tá? Você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o ator, o outro é o público. Você representa, o outro observa. Você é a palavra, o outro é o microfone. Você fala, o outro
transmite. Você é o artista, o outro é o instrumento. Você toca, o outro responde. Você é a paisagem, o outro é a objetiva. Você surge, o outro fotografa. Você é o acontecimento, o outro é a notícia. Você age, o outro conta. Auxilie quando puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas através das criaturas. E é por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Gente, só para fechar, vou repetir porque está lindo, tá? O 15 ao 18. Auxilie quando puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Olha só. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. Magnífico. O Criador atende às criaturas através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está no outro. Lindo, perfeito. Lindo, lindo, lindo. André Luiz, gente. Lindo, lindo, literalmente lindo. Bem, terminamos o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, ou o que recebi gratuitamente. Nós trabalhamos o item 3 e o item 4, né? Falamos um pouco da prece paga, mas englobamos aí várias coisas importantes dentro da nossa filosofia de vida, dentro dos nossos atos no dia a dia. Falamos no sentido da prece, trouxemos agora esse texto maravilhoso do André Luiz, né, que faz a gente entender qual que é a nossa verdadeira posição, né, mediante a tudo isso, né? E nós falamos com muito carinho, então, né, do capítulo 26, está muito, muito, muito lindo. Abrimos, então, né, com Marcos, Mateus e Lucas, numa reflexão bem profunda. E, meus amores, estamos encerrando o nosso estudo, tá? Eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz, muito discernimento das nossas ações, dos nossos trabalhos, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, né? Para você que está ouvindo isso à noite, uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso. Para você que está nos assistindo durante o dia, para você que está vendo durante a tarde, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, não importa. Que a espiritualidade te envolva, te proteja e te traga muita luz e muita esperança em tudo que você produz. Saiba que você é obra-prima de Deus. Você é único e exclusivo. Não existe nenhuma forminha feita igual a você. Você foi produzido, criado por esse hálito de forma única. Você é único, patenteado por Deus. Bem, eu desejo a todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Até o próximo estudo do nosso Evangelho aqui, com muito amor e com muito carinho. Quem se despede? Marcos Cuba, de Pindamonhangaba, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Que Deus abençoe a todos. Gratidão e até o próximo estudo, com a graça de Deus.